Olá, sejam bem-vindos. Este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar suas sugestões de pauta para cbisaia@gmail.com. Esse e-mail aparece aí na sua tela. E nos envie sugestões de temas, convidados do seu interesse, todos eles relacionados ao mundo jurídico, porque este é o tema central deste programa. Meu convidado de hoje, com muita satisfação, recebo o professor Felipe Strib da Silva, professor do curso de Direito aqui da Universidade Franciscana. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, professor. Obrigado pela oportunidade de, mais uma vez, estar participando do programa e também informando a sociedade sobre várias questões jurídicas importantes e que afetam a vida de todos, na verdade. Felipe, tu és egresso aqui deste curso, dessa instituição. Vamos falar um pouquinho da tua vida, né? Lembro que foi um aluno exemplar, agora nosso colega, e te confesso assim que é motivo de muita satisfação isso, né? Na verdade, é uma das provas que revelam que o trabalho que a gente faz aqui é bem feito. Mas que ano tu te formou mesmo? Como é que foi tua caminhada? Eu me formei, na verdade, em 2000 eu entrei na faculdade em 2005, me formei em 2010. Assim que eu me formei, eu fui trabalhar no escritório de advocacia, montei um escritório junto com um tio meu. Aí, nesse período, fiz uma especialização aqui na Unifra, que eu fui seu aluno também, especialização em novas tecnologias. Dessa especialização já surgiu a oportunidade de continuar o estudo no mestrado, que foi em meados de 2000 primeira turma foi em 2014, 2015, do mestrado da UFSM. Aí eu concorri, fui selecionado, trabalhei com temas que envolvem tecnologias de direito. E antes de participar da seleção de mestrado, também eu participei de uma seleção aqui para trabalhar dentro da UFN. Então, eu comecei trabalhando na UFN como servidor técnico administrativo, a função que eu ainda exerço, meio período, e trabalho nas funções da assessoria jurídica, junto com o Dr. Cláudio Malgarim, que é o nosso procurador-chefe. Somos eu e ele os procuradores aqui da Universidade Franciscana. E, ao mesmo tempo, concluindo meu mestrado, recebi o convite para lecionar no curso de Direito, nas disciplinas de Direito da Seguridade, que é o Direito Previdenciário, e no Direito Constitucional, que são as áreas que eu venho estudando e venho aprofundando meus estudos nos últimos anos, nos últimos 5 anos de docência já, e sobretudo, né, com essas transformações sociais, políticas e jurídicas que a gente tem no direito e que principalmente o direito previdenciário, o direito da Seguridade Social, assim como os direitos sociais em geral, o direito trabalhista também, eles têm sofrido nos últimos anos. Então, eu tenho tido bastante trabalho para me manter atualizado. Claro. É uma peculiaridade do previdenciário, do direito do trabalho, né? A constante movimentação e mutação que o sistema acaba sofrendo. Por que tu acha isso, Felipe? A gente costuma dizer que, na verdade, o direito previdenciário e o direito do trabalho, professor, eles se relacionam muito diretamente com a questão do valor econômico e da questão do embate de classes e de níveis sociais. Ao passo que o direito civil e as áreas do processo, principalmente, são áreas muito mais vinculadas à pacificação de conflitos, muito mais vinculadas à área da busca por segurança, essas áreas de direitos sociais, elas surgem e elas são estabelecidas dentro do ambiente de conflito de classes. Então, incessantemente, esse conflito, ele ora pende para um sentido de ampliação desses direitos, ora num sentido de redução e retração desses direitos. Então, a gente pode dizer que, de acordo com as transformações políticas e sociais que a gente vive, a gente tem momentos de retração e de ampliação de direitos, porque eles se vinculam muito a essa questão do embate de classes. Agora, eu agregaria esse fenômeno no fato de que são direitos mais novos. O direito do trabalho, o direito previdenciário, são direitos ainda não constituídos, ainda não amadurecidos suficientemente, vamos denominar assim, se eles forem comparados com o direito civil clássico, com o direito penal clássico, com o processo clássico. Claramente, professor. Muito possivelmente essas transformações tão corriqueiras que a gente acaba visualizando no dia a dia, no que tange ao direito do trabalho, ao direito previdenciário, talvez tenha uma relação com isso, né? Eu acredito, professor, que tem uma grande relação. Até porque nos estados de um constitucionalismo social mais estabelecido, digamos, os estados europeus, essas questões e esses debates de regimes previdenciários, eles não são tão incessantes como a gente vive aqui. Claro.
Claro, a gente tem alguns países europeus como Grécia, Itália, que sofreram grandes crises econômicas e que também passaram por transformações, mas a grande maioria desses estados, eles têm um ambiente já de décadas de consolidação. Que o nosso país, ele teve aquela questão daquele constitucionalismo tardio, que ele não vivenciou o período de um estado social como transição para um estado democrático. Sim. Como é que tu explicaria para o nosso telespectador, e creio que deve fazer em sala de aula isso também, essa relação tão estreita entre o direito do trabalho e o direito previdenciário? Como é que se explica isso? Essa relação, professor, é porque ambas as áreas do direito, elas se preocupam com a proteção de quem exerce a atividade econômica. Tanto a proteção daquele empregado, que é o que o direito do trabalho tem um foco maior, como também a proteção de todo e qualquer trabalhador, que é o que o direito previdenciário trabalha. Ambos se preocupam com a proteção do trabalhador. Eles têm uma diferença central. Enquanto que o direito do trabalho, ele traz a legislação e o Estado, eles estabelecem um mínimo, mas eles dão uma liberdade contratual para ocorrer uma ampliação desses direitos, o direito previdenciário, como ele trata de orçamento público, de contribuições públicas, ele é mais rígido. Então, o direito previdenciário, na verdade, ele tem um mínimo e um máximo, ele tem a totalidade de direitos previstos. Sim. Só que ambos, eles têm, como eu gosto de dizer para os alunos, eles têm o mesmo avô constitucional. Eles têm o mesmo movimento constitucional de direitos de segunda dimensão, de direitos, como o senhor mesmo disse, direitos mais jovens, se comparados com os direitos da primeira dimensão, que já demandam séculos. Eles são direitos de décadas, eles são direitos de fins do século XIX. Então, ambos eles têm ainda essa suscetibilidade a se transformar pelas transformações sociais e políticas. Agora, as pessoas que nos assistem, mas que não são tão afeitas às questões jurídicas, porque trabalham com outras coisas ou por outros motivos, talvez não tenham ideia de quão recente é o direito do trabalho e também o direito previdenciário. Obviamente que a atividade de trabalho existe há séculos. Né? Agora, o direito do trabalho, de forma amadurecida, principalmente depois da Segunda Guerra, da Revolução Industrial. Né? Então... na verdade, a gente costuma dizer que os próprios fatos das guerras mundiais, tanto a primeira como a segunda, e os fatos econômicos das 3 revoluções industriais, de certa forma, eles criaram a figura do trabalhador, que é uma figura que não existia como reconhecimento jurídico. O trabalhador, até então, ele era visto como um mero contratante. Ele cedia sua força de trabalho, como ele poderia ceder uma terra, ceder um objeto que lhe pertencia, ele cedia essa força de trabalho. O Estado não condicionava essa cessão de força de trabalho. O sujeito poderia ceder 12 horas, 16 horas do seu trabalho. Com as revoluções, principalmente as revoluções da segunda metade do século XIX e da primeira metade do século XX, essas revoluções elas transformaram, e quando a gente fala isso, são revoluções que ocorreram na Alemanha, que ocorreram no México, elas transformaram essa percepção de que o sujeito, quando ele aliena a sua força de trabalho, ele não é um contratante tradicional. E que o Estado tem um papel de limitar, de condicionar essa cessão de mão de obra. Não é simplesmente assinou esse contrato, está vinculado, terá que trabalhar 20 horas por dia, terá que trabalhar à noite, terá que trabalhar em atividade insalubre. Quer dizer, se ele for trabalhar nessas condições, existem elementos que têm que ser obedecidos nesse contrato, nessa relação. E, posteriormente, como uma área mais jovem ainda, a gente tem a preocupação com a Previdência. Porque, de certa forma, o Estado percebeu que o contrato de trabalho não era suficiente para aquelas situações de risco extremo. Por exemplo, quando o sujeito atinge uma idade avançada, não tem como o empregador continuar a sustentá-lo, ou quando o sujeito fica incapaz para a sua atividade, sofre um acidente do trabalho, ou é acometido por uma grande enfermidade, uma peste, algo do gênero, ou acaba indo servir o exército e morre numa guerra, e os seus dependentes ficam sem ninguém para prover eles. Então, tu não tinha essa proteção dentro do contrato de trabalho. E aí começou a se pensar em estruturas estatais de proteção da pessoa. E daí começou a se desenvolver o que é a aposentadoria, o que é o auxílio-doença, que é a proteção daquela pessoa que está doente, o que é o salário-maternidade, porque com o ingresso das mulheres no mercado de trabalho, a gente teve uma situação de que as gestantes não têm condições, pelo menos nos primeiros meses após o parto, de continuar trabalhando com seus filhos. Elas precisam de um momento com essas crianças, e essas crianças precisam da mãe. Então, nesse período se desenvolveu um salário-maternidade. Então, a gente tem uma série de direitos que se desenvolvem após os direitos trabalhistas, que são esses direitos de proteção social.
No Brasil, desculpa te interromper, Claro. mas estamos vivendo um momento de reforma. Uhum. Acabamos de ter a reforma trabalhista e agora estamos prestes à reforma da Previdência. Claro que a gente não tem bola de cristal aqui, não tem como dizer se vai ser aprovado, se não vai. Conhecemos o texto, sabemos mais ou menos para que lado as coisas, né, devem rumar. Mas sobre a reforma trabalhista especificamente, porque essa até lei já tem, né, Felipe? Uhum. O que dá para dizer assim depois desses meses? Olha, professor, a gente está vivendo um momento de reposicionamento do mercado de trabalho no Brasil. Por quê? Porque com a reforma trabalhista surgiram novas figuras de contratação. Eu cito o contrato de trabalho intermitente, eu cito a questão da figura do grupo econômico, que agora tem que se comprovar. Por exemplo, uma empresa que tem várias filiais, até então o grupo econômico era uma presunção absoluta. Ou seja, qualquer trabalhador poderia demandar contra qualquer uma dessas empresas. Agora a legislação impõe que a empresa pode provar, então a presunção não é mais absoluta, que ela não tem nada a ver com a gestão daquele contrato de trabalho, para afastar a responsabilidade. Claro. Assim como a gente tem o contrato de trabalho intermitente, que é aquele contrato de trabalho onde o trabalhador não fica continuamente submetido ao empregado. Ele trabalha por períodos não vai ter atividade, ele não vai ter remuneração, o contrato continua em vigor e posteriormente ele volta a trabalhar. Essa é a previsão do contrato de trabalho intermitente. Então a gente está vivenciando uma situação de reposicionamento, uma situação assim como os movimentos sindicais, que a reforma trabalhista trouxe a contribuição sindical como algo facultativo, Sim. como algo de decisão do trabalhador contribuir para o seu sindicato. Então, até os sindicatos estão tentando se reposicionar. Eles estão sentando nas mesas de negociação pela sua subsistência, que é algo que a gente não vivenciava. A preocupação dos sindicatos ao longo dos anos era: a gente senta para negociar no interesse da categoria. O sindicato de professores no nosso interesse, o sindicato de médicos no interesse dos médicos. Cada sindicato de cada categoria sentava no interesse dos seus filiados. Hoje eles sentam pelos seus filiados e também pela sua própria sobrevivência. Porque a legislação está de certa forma, tornando facultativa a participação nos sindicatos. Esse é um tema que assim, eu acho muito importante hoje, talvez seja o foco central desse programa. Vamos destinar um espaço bem reservado para ele no segundo bloco. Precisamos fazer um intervalo agora, coisa rápida, de 30 segundos, e aí a gente pode retornar daí. Pode ser, professor? Perfeito, professor, perfeito. Então, como disse, super rápido, 30 segundos, não saia daí. O que é conhecimento? É um valor que se constrói à base do diálogo, sabendo que as relações ditam a ética desse novo mundo. Mais conectado, mais universo. Conhecimento de verdade depende de você. Vestibular de Inverno da UFN. Prova em 21 de junho. Universidade Franciscana. Somos UFN. Somos você. Retornamos com o tema é Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar suas sugestões de pauta para cbisaí@gmail.com. Confesso que temos recebido vários e-mails, todos eles sugerindo convidados, sugerindo temas específicos relacionados ao mundo jurídico, porque, como sempre digo, este é o foco central deste programa. Meu convidado de hoje, professor aqui do curso de Direito da UFN, assessor jurídico também da instituição, professor Felipe Strib da Silva. Falávamos na reforma trabalhista, não, professor, no finalzinho do primeiro bloco ali, principalmente sobre a contribuição sindical. Como é que tu está vendo isso assim em relação aos sindicatos? É possível afirmar, claro que a nossa conversa aqui deve ser, porque estamos dentro de uma academia, ela é acadêmica, né? Obviamente a gente não está politizando nada e nem deve aqui, então tem uma questão de fidelidade acadêmica. E objetividade não é no política tratamento, a nossa conversa exatamente, aqui também, né? Exatamente. Vamos falar sobre o ponto de vista acadêmico, então como é que tu vê a reforma da Previdência e essa contribuição sindical também da forma como está? Bom, a gente precisa voltar um pouco nessa história que, num primeiro momento, para a maioria dos autores, quando a gente fala em sindicalismo do Brasil, a gente tem 3 pilares básicos que foram estabelecidos lá na década de 40, que são a unicidade sindical, ou seja, em cada base territorial, para cada categoria haverá um sindicato, a contribuição obrigatória dos filiados e o efeito erga omnes, ou o efeito coletivo da negociação ou da sentença normativa. Ou seja, o sindicato negocia para todos, não individualmente e não só para os seus filiados. Então, essa é a base do sindicalismo brasileiro desde a década de 40. O nosso sindicalismo ele vem lá do sindicalismo italiano. Bom,
Considerando isso, um desses tripés, o segundo que eu falei, é a contribuição sindical obrigatória. Essa contribuição sindical ela foi constitucionalizada, inclusive lá no artigo 8º da Constituição tem um inciso que estabelece essa contribuição. O que acontece? A CLT é uma norma anterior até ao texto constitucional. Sim. E ela previa a questão de tacitamente o empregado autorizar o desconto da contribuição sindical no seu salário, de forma tácita. O que era descontado em folha. Que era descontado em folha. Era como um desconto de um plano de saúde, era como um desconto de um empréstimo que tu faça no banco, ele vai ter o desconto da contribuição sindical. Pois bem, a reforma trabalhista de 2017, ela trouxe a previsão de que esse desconto, na verdade, tem que ser autorizado pelo sindicato. No primeiro momento, essa legislação ela foi questionada no Supremo Tribunal Federal, a constitucionalidade dela. Sobretudo em frente à posição do artigo 8º da Constituição, ou seja, o parâmetro dessa inconstitucionalidade alegada foi o artigo 8º. Olha, em vista do artigo 8º e da importância que os sindicatos têm na negociação coletiva, não é possível que os sindicatos sejam sustentados apenas por quem optar participar dos sindicatos. E isso se deve a uma questão cultural também, como você disse, a gente está trabalhando dentro da academia. E a gente tem uma questão cultural no Brasil. A sociedade brasileira ela está caminhando como sociedade, independente da classe política, independente da posição política, como sociedade, a gente está caminhando para um papel mais individualista. Nós estamos nos tornando consumidores da cidadania. O que é isso? A gente enxerga as instituições públicas como algo a ser consumido. Eu enxergo o meu sindicato como um clube associativo. Eu enxergo o INSS como uma agência bancária. Eu sou um consumidor desses serviços públicos. E eu não sou um agente de manutenção desses serviços públicos. Eu não defendo a manutenção deles, eu não estou preocupado se eles vão existir amanhã. Eu estou preocupado se eu vou receber aquilo que eu acredito ter direito. Isso preocupa os sindicatos e isso levou ao questionamento. E o Supremo Tribunal Federal disse é constitucional essa regra. Então, em tese, as contribuições seriam facultativas. Ocorre que o Tribunal Superior do Trabalho homologou uma sentença normativa, que é uma ação coletiva entre sindicatos, que constava a contribuição obrigatória. Sim. Então, o TST, dessa forma, de forma implícita, teria dito, apesar do Supremo dizer que é constitucional, que a contribuição é facultativa, a gente homologou uma convenção que determina que ela seja obrigatória. E o Ministério Público do Trabalho veio e editou uma nota técnica dizendo que o legislador na reforma trabalhista jamais falou que a autorização tem que ser individual. Esse é o estado da arte do assunto hoje, nos dias de hoje. Ainda não. Essa nota técnica é de fins de 2018 do Ministério Público do Trabalho. Sim. Ainda numa outra posição. A gente tinha uma nota técnica dizendo o seguinte, não, apesar de estabelecer a autorização, essa autorização pode ser coletiva. Claro. Então, acabou, de certa forma, tornando presumida a autorização. Ela não tem que ser individual. Sim. Pois bem, quando a gente adentra em 2019, em 1º de março de 2019, a gente tem a edição de uma medida provisória, 873. A gente teve uma transição de governo, a gente teve um presidente da República, a assunção de outro, a eleição de outro presidente que assumiu. E essa outra posição política do Brasil hoje entendeu por bem regulamentar de forma mais precisa essa previsão da CLT, colocando que deve haver autorização individual e expressa para o desconto. Esse é o estado da arte. O estado da arte é que hoje a legislação trabalhista, pela medida provisória, enquanto ela é em vigor, que ela vai vigorar por 60 dias prorrogável, enquanto a medida provisória vigorar, a gente tem a previsão de que tem que ser autorização expressa individual. Sem isso não pode ter o desconto. Não pode ter o desconto. O que acontece? As confederações sindicais já ajuizaram ações diretas em inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. E alguns sindicatos estão ajuizando em face de determinados empregadores ações pedindo controle difuso de constitucionalidade. Para que os juízes do trabalho determinem que as empresas recolham essas contribuições. Então, a gente está tendo algo que, para um professor de constitucional, é muito interessante, que é um controle difuso e concentrado de constitucionalidade ao mesmo tempo. Enquanto que eu posso ir para um juiz do trabalho e ele determinar que o desconto tem que ser autorizado para a tua empresa, o Supremo Tribunal Federal vai decidir se esse desconto ele tem que ser ou não individual.
E ao mesmo tempo, e aí a gente entra na questão do debate político, está se debatendo que o governo pode, em troca de um apoio para a reforma previdenciária, deixar transcorrer o período da medida provisória e retornar à legislação anterior, que permitia a autorização coletiva, digamos assim, Sim. a autorização na convenção coletiva. Agora, qual é a expectativa? Tu tá verificando que isso vai se resolver em breve? Isso, né? Professor, a expectativa é que a gente tem uma situação fiscal, segundo dados apresentados, e nós não temos elementos concretos para questionar ou para discordar dos dados apresentados em termos de reforma da Previdência. A gente precisa de uma reforma da Previdência até, no máximo, julho desse ano. Sim. Essa reforma ela tem que ser aprovada. Para evitar, e mesmo que aprovada como prevista, a gente tem um risco de uma grave crise econômica entre 2021 e 2022. Como é que consegue identificar isso? Pela gama de trabalhadores, pela idade desses trabalhadores e pela quantidade, pelas contribuições deles. Então, como é que o governo sabe que eu vou ter uma crise econômica? Porque ele já pensa no déficit fiscal, ele pensa o seguinte: eu tenho uma gama de trabalhadores ganhando X. No momento que esse sujeito se aposentar, ele vai ter direito a calcular o benefício daquele valor. Eu tenho tantos milhões de pessoas com 50 e poucos anos, se aproximando dos 65 e 60. Então, eu tenho uma gama de pessoas que vão, nos próximos anos, buscar benefícios. Então, esse desequilíbrio da balança entre receita e despesa da Previdência exige urgência. Então, se a questão do desconto sindical for um elemento de negociação, ou deixar expirar o prazo para conseguir alguns votos para a reforma da Previdência, que segundo o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já se manifestou em entrevista à Globo News, o governo não tem os votos ainda para aprovar a reforma da Previdência. Se for a plenário hoje a reforma da Previdência no Congresso Nacional, ele não consegue os 308 votos. Sim. Então, o projeto de reforma está numa comissão, que é a comissão temática, então, quer dizer, agora eles vão debater realmente os requisitos da reforma, e ao final desse debate é que a gente vai ter um relatório, e esse relatório vai para votação. O relatório vai ou recomendar a aprovação, ou a reprovação, ou a aprovação com ressalvas. E essa aprovação ou a aprovação com ressalvas vai para plenário. Então, a expectativa é que a gente vai encurtar o prazo, que normalmente seria de 60 dias, esse projeto, para uns 35, 40 dias, para que o governo consiga ainda no primeiro semestre aprovar. Então, provavelmente vai haver essa... Agora, como reta final assim, dessa conversa, e como professor de direito previdenciário, o que tu tem a dizer sobre a reforma? Bom, eu sempre converso com meus alunos o seguinte: a gente tem que pensar sempre... Reforma da Previdência. Né? Óbvio, falando da reforma da Previdência, que é o que eu me debruço mais no meu estudo. A gente sempre tem que pensar o seguinte: nós não temos que colocar a nossa ideologia na interpretação objetiva. Nós somos profissionais e nós estamos formando profissionais aqui. Não importa o pensamento político ideológico que esse profissional possa vir a ter. Sim, sim. Isso ele tem liberdade total, isso é um direito constitucional dele. Então não importa se você apoia um governo ou desapoia o governo, acredita ou não acredita. Uma reforma previdenciária ela tem que ocorrer, e ela vinha ocorrendo em governos de esquerda e ela vai ocorrer em governos de direita. Por que ela tem que ocorrer? Por algumas questões muito simples, Cristiano. Na década de 40, que a legislação trabalhista nossa remete, quantos filhos, em média, uma família tinha? Com que idade as pessoas entravam no mercado de trabalho? Sim. Entravam no mercado de trabalho com 18, com 16, às vezes no campo com 12, 14 anos já estavam trabalhando. E cada família tinha 10, tinha 8, tinha 6 filhos. Hoje, cada vez mais, as funções são urbanas, as pessoas estudam até uma idade maior. A maioria dos nossos alunos, por exemplo, dos semestres finais, eles ainda não ingressaram no mercado de trabalho, porque eu dou aula para o 9º semestre. Sim. Então, nós temos pessoas cada vez mais velhas, de famílias menos numerosas, ou seja, menos pessoas com condições de trabalhar, trabalhando muito depois. E um outro problema, uma média salarial muito baixa. A média salarial do brasileiro hoje é R$ 1.680 e poucos reais. Então, a gente tem uma média muito baixa. Nos países europeus, por exemplo, as pessoas ficam 5, 6 anos estudando, ingressam tarde no sistema, porém com uma contribuição alta. No Brasil, a gente ingressa com uma contribuição muito baixa. Então, esses fatores todos levam a concluir que, logicamente, a gente tem que ter uma reforma. Essa reforma que está sendo proposta, ela tem questões muito positivas
E eu vou citar duas. Primeira questão positiva é a questão de ampliar os níveis de contribuições. Hoje, o empregado paga 11, 8 ou 9%. Sim. Eu vou ampliar essa gama. Eu vou ter uma alíquota de 7,5%, eu vou ter uma alíquota de 8%, uma alíquota de 9,5%. Então, quer dizer, quem ganha menos vai contribuir um pouco menos. Uhum. Quem ganha menos vai ter uma contribuição um pouco menor. Ah, sim, entendi. Entendeu? Eu vou ter a possibilidade das pessoas pagarem menos. E outra questão que é positivo também, o benefício de prestação continuada. Eu vou ter um benefício que não é de um salário mínimo, de R$400, mas um benefício a partir dos 60 anos. Claro. Agora, tem muita coisa para se falar sobre a reforma da Previdência, não, Felipe? São muitos elementos. Eu acho assim, ó, como o nosso tempo é super curto, já queria te deixar o convite para te vir aqui, numa outra oportunidade, a gente enfrentar isso. Talvez depois que for aprovado o texto, né? Ou não. Ou quando a comissão tiver um relatório final. É, um relatório mais amadurecido também. Uhum. Te agradeço muito, te parabenizo pelo trabalho que tu vem desenvolvendo aqui na instituição. E como disse, fica convite aí para outras oportunidades. Claro, fica à disposição, professor. Que bom, nós que agradecemos. E agradecemos a você também pela audiência e fique ligado, fique conectado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima!